Olá, queridos, tudo bem? Olha só, continuando a nossa aula, ainda no módulo 15, tá? Nós vamos trabalhar hoje a respeito da importância do interlocutor. Já que no vídeo passado nós mostramos a importância da argumentação, do convencimento, da persuasão, ok? Então nós vamos dar continuidade mostrando de que forma você pode atingir o interlocutor, que é aquela pessoa que faz parte ali da conversa, do grupo, que está em sintonia ali em tudo que acontece, certo? Vamos lá. Uma das maneiras que eu tenho para tentar convencer, persuadir alguém, pode ser por meio do artigo de opinião, tá? E aí nós vamos perceber de que forma que ele é estruturado, o que precisa conter como base, como exemplo, e como é que se procede todas as informações que são colocadas no artigo de opinião, certo? Vamos lá. Primeiramente, nós não podemos falar de artigo de opinião sem falarmos, da definição do conceito. Olha só, gênero discursivo claramente argumentativo, que tem por objetivo expressar o ponto de vista do autor, que assina sobre alguma questão relevante, em termos sociais, políticos, culturais e etc. O caráter argumentativo do artigo de opinião é evidenciado pelas justificativas de posições arroladas pelo autor para convencer os leitores da validade da análise que faz. Então, olha só o quanto interessante é o artigo de opinião e a forma como ele conduz as informações e impacta vamos procurar aqui, quem é que ele vai impactar? Alguém já achou? Leitores, tá? Olha só o tanto que ele caminhou para achar a palavrinha, leitores. Quem é que vai impactar esse leitor? O autor, tá? Ele vai impactar de uma forma mostrando as justificativas, as posições, tá? Tudo isso evidenciadas no texto, certo? Então, olha só de que forma nós poderemos chegar. Como jornais e revistas destinam a maior parte de seu espaço para textos informativos, é importante que haja alguns textos em que as notícias mais relevantes possam ser analisadas. É essa a principal função dos artigos de opinião. O leitor encontra nesses textos um espaço de reflexão mais detalhada que, por vezes, o auxilia a compreender melhor o mundo em que vive, pode servir de base para formar sua própria opinião ou ainda confirmar uma posição que já tem sobre determinado fato ou questão. Essa posição pode também ser contrária, tá? Não há problema nenhum, até porque o nome do artigo é artigo de opinião, certo? Vamos observar algumas características. Texto argumentativo que difunde opinião sobre um tema polêmico, tá? Então aí já mostra, ele precisa de argumentos para convencer quem está lendo ou para confirmar razões, tá? Circula nos meios de comunicação, em geral, por exemplo, jornais, revista, etc. Tem blogs específicos, tem sites específicos somente em artigos de opiniões, tá? Tem como estrutura básica uma ideia central, que resume o ponto de vista do autor e sua fundamentação com base em argumentos que nós trabalhamos na aula anterior. Fundamentação construídos a partir de verdades. Então, muito cuidado ao selecionar as informações. Elas precisam ter verdade, tá? Exige a variedade padrão da língua, ou seja, você tem que obedecer às normas gramaticais, ortográficas, fazer todas as flexões verbais corretas, ok? Ele é um texto importante e é um texto que precisa a utilização dessa língua padrão, tá? Vamos observar a estrutura. Nós temos a introdução, nós temos o desenvolvimento e nós temos a conclusão. Bem parecido com o texto dissertativo argumentativo, tá? Só que aqui ele vai mostrar a opinião de uma forma bem direta. Essa a diferenciação aí do texto dissertativo argumentativo para o artigo, certo? O que ele traz na introdução?
traz uma questão polêmica, relevante e atual. Explicita sua posição diante dessa questão, então, diferentemente da dissertação argumentativa. Já no desenvolvimento, o que ele nos traz? Apresenta argumentos para convencer o leitor. Como é que ele faz isso? De prova concreta, de autoridade, por exemplificação, e tudo isso são tipos de argumentos, tá? Que nós veremos na aula seguinte. Então, todos esses tipos aqui de argumentos, eles servem como base, como fundamentação do artigo de opinião, tá? Que tem aí uma correlação com o interlocutor. Discute opiniões contrárias, isso é muito importante. Você saber como foi que se fundamentou as opiniões contrárias, porque isso também é válido na sua caracterização textual. E na conclusão, ele apresenta a proposição, tá? Então, olha só como se baseia toda a estrutura do artigo de opinião, tá? Por vezes ele mostra essa estrutura, mas você tem que colocar tudo no seu devido local. Introdução, escreve o que tem que colocar na introdução. Desenvolvimento, escreve o que tem que colocar no desenvolvimento. E conclusão também, tá? Então, cada um no seu devido local para haver aí a caracterização do artigo. Ainda sobre a estrutura, só que no que diz respeito à linguagem, o que ele nos traz? A linguagem, o uso padrão, nós já falamos, com adequação ao tema e ao veículo de comunicação. É jornal impresso, é site, tá? Então, tudo isso tem de ser observado na construção do texto para todo o procedimento. Verbos predominantemente no presente do indicativo, e aí você precisa ter pleno domínio do que é presente, do que é pretérito, do que é futuro. Períodos curtos, com no máximo 2 ou 3 linhas, evitando orações intercaladas ou ordem inversa desnecessária. Ou seja, o ato da leitura, ele exige que os períodos sejam curtos, porque nós somos muito visuais. Então, como não tem muitas imagens, ele precisa ter os períodos curtos para que o leitor acabe se interessando, porque infelizmente nos dias atuais as pessoas têm se desmotivado cada vez mais para realizar leituras. Nós somos muito visuais, nós gostamos que a informação esteja em uma imagem, porque isso vai facilitar para a nossa mente, para o nosso raciocínio, e os artigos de opinião têm entrado aí nessa roupagem de escrever os períodos curtos, tá? Emprego de vocabulário escolarizado, olha só, norma padrão, escolarizado, evitando termos coloquiais, adjetivação desnecessária, gírias, afirmações extremas e generalizações, tá? Muito cuidado com todos esses aspectos aqui do último item, certo? Ele pode fazer com que o seu artigo de opinião saia aí de sua caracterização. Com base na autoria, uso da primeira pessoa do plural ou a terceira do singular, e aí vai depender do texto que você esteja escrevendo, do assunto, do veículo. Embora permitido por alguns autores, a maioria recomenda que não se use a primeira pessoa do singular, tá? Então, dependendo aí do autor, dependendo do jornal, eles fazem uso da terceira pessoa do singular. O autor assina o artigo pelo qual se responsabiliza. Então tem que ter muita atenção ao escrever para não comprometer ninguém, tá? Você escreve, mostra a sua opinião, mas escreva aí de uma maneira sutil, certo? Vamos observar algumas imagens, olha só. A partir dessa imagem eu conseguiria escrever um artigo de opinião. E você aí de casa, conseguiria elencar um assunto, elencar uma opinião, mostrando se você é contra ou a favor do que aparece na imagem? Olha a outra imagem. Você conseguiria escrever um artigo de opinião, mostrando se você é contra ou a favor? E aí você elencaria os assuntos. E a terceira imagem e última imagem, redução da maioridade penal. E aí mostra um berçário e mostra policiais. Você é contra ou a favor?
Você conseguiria elencar um artigo de opinião, assuntos? Analisou bem? Olha só, todas as imagens nós conseguiríamos sim elencar assuntos para desenvolvermos artigos de opiniões, tá? Tudo certinho de casa? Pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais, a Agenda Edu e até a próxima. Fiquem com Deus.